O período que se convencionou na Itália chamar de Anos de Chumbo, nome inspirado no filme de Margaret von Trotta, foi aproximadamente de 1968 até o início da década de 80. Naquela época, o Estado italiano estava fragilizado, não apenas pelas frágeis estruturas decorrentes de sua tardia formação, apenas no final do século XIX, mas também pelos efeitos da derrota do país na Segunda Guerra Mundial, quando formou parte das chamadas potências do eixo, bem como porque era um peão dos Estados Unidos na chamada Guerra Fria. Foi um período de turbulência sociopolítica. Este período foi marcado por uma onda de terrorismo, inicialmente chamado de extremismos opostos. Houve conflitos sociais generalizados e atos de terrorismo sem precedentes, realizados tanto pelos grupos paramilitares da direita como pelos de esquerda. Neste período, quase 2.000 homicídios foram atribuídos à violência política, sob a forma de atentados, assassinatos e guerra de rua entre facções e militantes rivais. Franco Basaglia nasceu no ano de 1924 em Veneza, Itália. Faleceu em 1980. Era médico e psiquiatra e foi precursor do movimento de reforma psiquiátrica italiana, conhecido como psiquiatria democrática, sempre na companhia de sua esposa Franca Basaglia. Gorizia. Em 1961, Franco deixou a Universidade de Pádua para assumir a direção do hospital, com o objetivo de transformá-lo em uma comunidade terapêutica, melhorando as condições do local. Porém, à medida que se defrontava com a miséria humana criada pelas condições do hospital, percebia que uma simples humanização deste não seria suficiente. Ele notou que eram necessárias transformações profundas, tanto no modelo de assistência psiquiátrica quanto nas relações entre a sociedade e a loucura. Basaglia criticava a postura tradicional da cultura médica, que transformava o indivíduo e seu corpo em meros objetos de intervenção clínica. No campo das relações entre a sociedade e a loucura, ele assumia uma posição crítica para com a psiquiatria clássica e hospitalar, por esta se centrar no princípio do isolamento do louco, sendo, portanto, excludente e repressor. Considerava que apenas a psiquiatria não era capaz de dar conta do fenômeno complexo que é a loucura. Formulou a negação da psiquiatria como discurso e prática hegemônicos sobre a loucura. Basaglia queria fechar o hospital e devolver a liberdade aos pacientes, inserindo-os novamente na sociedade. Entretanto, mesmo sendo ponto de partida, a concretização desse ideal só foi possível na cidade de Trieste, a nordeste da Itália. Trieste. Iniciou-se em 1970 a experiência triestina, com a entrada de Basaglia no hospital psiquiátrico, onde foi retomado o projeto de desinstitucionalização, na qual surgiram as invenções de novas estruturas assistenciais e terapêuticas, que substituíam o hospital psiquiátrico. Os internos recebiam alta do hospital psiquiátrico e passaram a se hospedar em espaços do ex-hospital, mas não como internos. Foi construído em Trieste, à medida que a desativação acontecia, centros de saúde territoriais. A partir de 1976, o Hospital Psiquiátrico de Trieste foi fechado oficialmente e a assistência em saúde mental passou a ser exercida na rede territorial por Basaglia. Como consequência das ações e debates iniciados por Franco Basaglia, em 1978, foi aprovado na Itália a Lei 180, ou Lei da Reforma Psiquiátrica Italiana, conhecida popularmente como Lei Basaglia. Franco no Brasil. Visitou o Brasil na década de 70, tornando-se uma figura emblemática na questão da luta antimanicomial brasileira. Durante esse período, o Brasil passava pela ditadura militar, uma época de dura repressão e censura à subjetividade. Após o fechamento do manicômio triestino, Franco Basaglia realiza uma visita ao Brasil em 1978,
para participar do primeiro Simpósio Internacional de Psicanálise, grupos e instituições na cidade do Rio de Janeiro. Retornou ao Brasil em 1979 para a realização de conferências e visitas aos manicômios no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Esse retorno de Basaglia ao Brasil dividiu nosso processo de reforma em antes e pós a essa sua visita, sendo um verdadeiro marco na história da reforma psiquiátrica brasileira e de grande importância para as transformações realizadas na saúde mental em nosso país. Nas conferências, Basaglia relatava a experiência já avançada de reforma na Itália e, assim, inspirava o movimento brasileiro, também sedento por mudanças na assistência psiquiátrica. Em Minas Gerais, além de realizar conferências e participar do 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria, Basaglia visitou a rede de hospitais psiquiátricos públicos que faziam parte da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Sua visita ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena foi marcada pelo imenso impacto que causou ao nosso visitante por conta das precárias e desumanas condições em que se encontravam os internos do manicômio. Basaglia ficou tão horrorizado com a realidade daquele manicômio que o comparou a um campo de concentração nazista. A partir dessa influência, a reforma psiquiátrica brasileira seguiu seu caminho, conduzido pelo lema "Por uma sociedade sem manicômios". Assim, a reabilitação psicossocial brasileira e os serviços substitutivos surgem como uma forma de substituir o antigo modelo manicomial.